Muito bom, nós estamos aqui, eu e Larissa Maniz, essa pessoa incrível que eu tenho uma admiração enorme. Eu sou Estela Pavão, se você não me conhece, eu sou terapeuta vibracional e Larissa é psicóloga. Eu e Larissa, nós somos amigas há alguns anos, um encontro produzido por Deus, um encontro mágico, uma gratidão muito profunda por isso. E a gente vem trabalhando várias coisas juntas e decidimos fazer esse bate-papo aqui para que a gente possa falar sobre nossas experiências enquanto mãe, falar da maternidade, falar dessa presença ausente, muitas vezes, de pai, a presença dos avós, como é que tudo isso se dá na vida da gente, né? Vou deixar a Lari falar um pouquinho dela, e a gente vai fazer um bate-papo aqui muito gostoso de tudo que a gente vivenciou, vem vivenciando. Isso é o primeiro, vamos chamar de podcast, que eu adoro podcast. Vamos chamar de podcast, porque a ideia é a gente vir aqui toda semana ou a cada 10 dias e fazer um movimento de informação, né? Para que a gente possa aí ajudar as pessoas, porque tanto eu quanto Larissa, nós saímos de um processo da maternidade, com depressão, com vários acontecimentos, e nós conseguimos sair disso. Então, nossa ideia é atingir outras mulheres e, por que não, outros pais, né? Pai de pai mesmo, atingir as pessoas que vivem essa complexidade de estar na convivência do filho em unidade, né? Então, assim, fora do casamento, fora de uma relação, e fazer esse movimento. É que pessoa que fala, né? Vai, Larissa. Bom, a gente tem tanta sintonia que as suas palavras são as minhas, mas mais complementando mesmo, conheci a Estela, a gente se identificou muito, a gente pensa e temos, assim, a mesma vibração, uma completa a outra, e a gente resolveu fazer alguma coisa juntas. E por que não falar de maternidade, que é o que a gente vive intensamente, né? E a maternidade solo, com situações diferentes, mas não deixa de ser, né, criar um ser humano. Como criar um ser humano no mundo de hoje sozinha, a maior parte do tempo sozinha, né? Então, vamos tentar manter, né? Vamos manter essa frequência de bate-papo, que eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho mesmo, assim, que a gente pode estar ajudando as pessoas a ter uma compreensão diferente, né? A partir daquilo que a gente aprendeu, e o que fica muito forte para mim, assim, a gente conseguiu sair da depressão. Eu tive depressão pós-parto, você também, né? Sim. Então, assim, é de muita importância a gente colocar, eu acredito, né? A gente colocar para as pessoas que, olha nós aqui, né? A gente está falando de algo que foi vivido, que foi vivenciado, né? Então é E compartilhar. ajudar, né, Estela, as mulheres também, todas as mulheres, porque também o que eu vejo nas mães, né, pós-parto, fala muito em puerpério, a quarentena, né, que tá tão famosa agora, né, Sim. Mas os 40 dias, e aí passa 40 dias, a gente continua naquele mar de lágrimas, tristezas, né? E acha que está se sentindo totalmente fora do padrão. Só que ninguém fala disso, né? Ninguém fala do que é o primeiro ano pós nascimento de bebê. Ninguém fala como é o dia a dia, a outra parte, né? Exatamente. Então, eu acho que pode ajudar muitas mulheres a não se sentir tão sozinhas, né? Sim. Eu penso isso mesmo. E você falando isso, eu me lembrei agora, né? De quando o Aaron nasceu, na maternidade ainda, eu não conseguia fazer ele pegar o peito, né? E as enfermeiras entravam no quarto e diziam, é porque teu peito é muito pequeno, não tem bico, minha filha, teu filho vai morrer de fome, hein? E aquilo vai dando um desespero, porque você vê a criança ali se esgoelando, e você com o peito doendo, por quê?
tem leite e a criança não consegue pegar, e aí no segundo dia entra a pediatra, né? Eu olhei para ela assim, ela entrando, eu fiz assim, você é pediatra, né? Aí ela fez assim, sou. Aí eu fiz assim, pelo amor de Deus, me ajuda! Eu não consigo. Ela, calma, respira, fica tranquila. Ela falou, ninguém ensina a gente. E era isso que eu queria colocar. Ela falou, ninguém ensina que não é o bico, é a auréola, então vou te ajudar. Mas de primeira, do jeito que ela pôs ele assim, ele pegou e começou a mamar. E as lágrimas escorriam, né? Então, Emocionante. é demais, né? Mas é assim, graças a Deus, ele me enviou um anjo, né? Que foi inclusive a pediatra que fez o parto dele, que estava no parto dele, e ela é pediatra dele até hoje, né? Então, assim, é um amor, menina, é um dengo só. Mas a importância de ter alguém que olhe para você e fala assim, calma, isso vai passar, isso tem jeito, não é assim como você está vendo, porque a gente fala da maternidade, então você tá lá com aquele baita barrigão, o neném vai nascer, mas você não sabe como é que vai ser Não. tudo isso, não tem ninguém e eu acho que nem dá, né? Para alguém dizer assim para você, é assim, Como é é? assado, Não porque dá. cada Porque é situação, assustador. A real é que é assustador. não Se é? alguém chegar e ver você grávida e chegar e falar, olha, se prepara porque vai ser assustador, não vai dar certo. E Não. é assustador, É, porque você tá privada das suas necessidades básicas, que é comer, dormir. Você não consegue. Eu lembro que eu ficava no sofá amamentando e eu não conseguia levantar, porque o Samuel ele mamava a cada 40 minutos. Eu dava livre demanda e acho que eu passei meses, 6 meses sentada no sofá. E aí minha mãe pegava a garrafinha para mim, cada mamada era uma garrafinha de 600 ml, 1 litro, e aí ela dava comida na minha boca, porque ela não aguentava me ver ali no sofá, porque a hora que eu saía era para ir no banheiro, eu tinha que ver qual que era a necessidade mais prioritária. Ah, então vou no sim. banheiro. Então, assim, é assustador e a gente precisa de pessoas que incentivem, que pelo menos estejam apoiando. Olha, se deixar tudo acontecer como deve acontecer, vai dar tudo certo. O que não dá certo é a gente ficar alimentando aquele medo, aquela sombra que fica na nossa cabeça, culpando, né? Ah, porque você não tem leite suficiente, porque eu não vou dar conta, eu vou dormir, eu não vou acordar quando ele chorar. Então, aí você fica com medo, você vive à base do medo, né? Então, Sim. isso que destrói a gente. Então, se tiver alguém para chegar, eu acho que aqui também cabe a gente, né? Eu tive várias oportunidades de incentivar algumas amigas mães, né, no puerpério, logo depois que nasceu, e ir lá, mas o meu trabalho era assim, eu não vou olhar para as crianças, eu vou ficar com a minha amiga, era isso. Tanto é que uma delas, recentemente, mãe de gêmeos, me chamou. Eu fui na maternidade, quando nasceu os bebês, eu não peguei os bebês. Eu fui lá dar água para ela, porque estava o quarto cheio, todo mundo em cima do bebê, e ela chorando na poltrona, com gases, com dor. Então, assim, é assustador. E a gente precisa de alguém para dar a mão, falar, ó, eu não Olhar vou para a fazer só... gente. Você também está sensível. Você, eu fiz cesariana, você fez uma cirurgia, né? Sim, Tá ali cheia das dor, e aí tem que dar de mamar, tem que fazer, tem que cuidar dessa criança, tá certo assim, né? Eu posso não ter tido a presença do pai dele, mas eu tinha meu pai, minha mãe, minha irmã, né, que sim. estavam ali me dando suporte e tal. Mas, assim, é algo assustador mesmo. É assustador. Mas passa, né? Passa. Passa. E é um misto de sentimento, porque, assim, ele nasceu. Gente, é a coisa mais surreal do mundo, né? Você pegar teu filho nos braços e você fala, minha nossa, que amor é esse, né? E ao mesmo Sim. tempo, um medo, um pânico, um desespero. E agora, como é que eu faço para cuidar desse ser, dessa criança totalmente dependente de você? Isso é intenso demais, você saber que aquela criança, ela depende 100% de você.
Deus depois você, né? Pois é. Você fala, meu Deus, como que a pessoa mais importante da minha vida agora tá do lado de fora, sujeita a tudo, e eu sou responsável. É muito louco você pensar, só tendo mesmo para saber, né? Só Porque vivendo. e aí, no meu caso também, tem as mães. Eu lembro que na época eu escrevia bastante, eu pesquisava bastante na internet das mães de UTI, né? Porque ainda tem, porque no meu caso, quando o Samuel nasceu, que você sabe, ele foi para UTI, e assim, essa questão do leite que você comentou, né? De não saber direito como faz, eu não passei, porque ele nasceu e ele foi direto para UTI, porque ele aspirou mecônio no parto, que eu fiz um parto normal, né, de 41 semanas, estava tudo bem, não era gravidez de risco nem nada, mas ninguém sabe o que aconteceu, e ele precisou de UTI. Ele nasceu com Apgar de 4, então nasceu bem assim, fraquinho para respirar. No parto, eu tive 13 horas de trabalho de parto. Durante o parto, meu leite, o colostro já tinha, e na hora que ele nasceu, o meu leite já desceu. Então, assim, eu fiquei com tudo empedrado, porque não tinha como ele mamar, não dava para tirar nem nada. Então, eu ia para casa e aí eu ficava fazendo massagem 24 horas por dia e tirando leite. Eu só sabia fazer. Há 5 dias que ele ficou na UTI, eu só sabia tirar leite, porque eu tinha tanta vontade de amamentar, que era o meu sonho, que eu falei, eu não vou deixar secar. Né? E aí foi que, quando no primeiro dia, no 5º dia que eu fui visitá-lo na UTI, que eu peguei ele no colo, ele era o bebê maior da maternidade, lá da UTI. Todo mundo falava, nossa, esse bebê, o que ele tá fazendo aqui? Ele nasceu com 55,5 centímetros. E aí eu peguei ele no colo, coloquei ele no peito, cafísio do lado, ele foi e começou a mamar sozinho. Todo mundo da UTI falou, eu apostei, eu sabia que ele ia fazer isso. Ele tá todo mundo torcendo. Esse tamanho de menino, ele ia pegar de primeira. E foi assim. Então, assim, eu fui muito abençoada, porque a gente sabe, né, que é muito difícil mesmo na hora de pegar o leite, né? Então, essa parte minha foi um pouco diferente da sua, mas é muito emocionante, né? E aí antes da gente começar a gravar, a gente estava trocando uma ideia, e a gente estava falando do quanto a gente se complementa, né, nesse contexto que a gente tem algumas diferenças, né? Então, a Larissa é muito mais doce, eu sou aquela mãe mais exigente, né? E a Larissa é mais, assim, delicada, mais suave, né? Mais... molengona mesmo. Eu não diria molengona. Vou falar uma coisa, assim, o Aaron é apaixonado pela Larissa, vou contar aqui. Tem uma coisa que... Eu não sabia dessa. Ele fez assim pra mim, mamãe, eu tenho 3 amigas Larissa, né? Aí eu fiz assim, 3? Por que 3? Ele fez assim, tenho amiga lá de Jarinu, amiga daqui de São Carlos, da escola do Objetivo, e Larissa, sua amiga, mãe do Samuel. Eu fiz assim, ela é sua amiga? Ele falou, ela é minha amiga, ela não é sua amiga? Eu falei, Que fofo! Aí eu falo, né, mas é verdade, assim, vocês dois têm uma conexão tão gostosa, né? Mas isso é da sua natureza, né? Que você tem essa conexão com as crianças e a gente nota isso, né? Não é só algo do Aaron, né? É uma questão também da tua vibração, da tua energia, né? Mas eu achei engraçado ele falar que você é amiga dele. Eu falei, tá bom, então. Tá ótimo. Só que fofo. E você tem a outra parte que é mais firme, né? Você é firme, acho que até talvez por você não ter o pai. O Samuel, ele ainda tem o pai que compartilha a guarda, né? E o Aaron não é tão presente. Ele tem um pai, mas não é tão presente. Então, eu acho que até por não ter ele para compartilhar, a responsabilidade, ela pesa mais também, né? Então, assim, eu tenho, até deve ter muito conflito, porque, ó, eu tenho que educá-lo, eu quero educá-lo, mas eu não posso curtir, que era o que
a gente fala, o lugar dos avós fazem a parte doce, que é o que você tem aí, acaba tendo que ser mais firme, né? Sim. Então deve haver um conflito também, né, Estela, com Sim, isso. sim, claro que tem. E, assim, a minha maior preocupação é, por exemplo, né, eu vejo na porta da escola moleque batendo na mãe, assim, total, né? E para mim é muito difícil isso, né? De imaginar o Aaron fazendo, ele não é nem doido de fazer um negócio desse, né? Mas por quê? Existe uma permissão dessa mãe que não impõe que ela não separa os papéis, né? Então ela não assume o papel dela. Não que a gente tenha que mandar na criança, judiar, nada disso. A gente está falando de outra coisa, né? Sim, Deixar sim. isso bem claro. É de você mostrar os limites, né? E a criança ela está o tempo inteiro te pedindo limite. Então a gente tem essa responsabilidade. Eu me sinto nessa responsabilidade. Sim. Mas e aí é assim, que você estava falando, né? Eu tenho o vô e a avó aqui. Então, meu pai, muitas vezes fala assim para mim, você está exagerando, você exagera. E aí, outro dia eu falei para ele, eu falei, olha, quando eu tenho que brigar com ele, muitas vezes eu chego para minha mãe e falo, briguei, vai lá e faz a sua parte, né? Vai lá e dá uma aliviada para a gente ter uma compensação, né? Então, assim, o meu papel sendo cumprido e o da avó sendo cumprido, do vô sendo cumprido, né? Mas meu pai, ele estava numas de chamar minha atenção na frente dele, né? E eu falei para ele, eu falei, não me desautoriza, né? Na frente dele, porque isso quebra o respeito que eu tô construindo, né? É E daí ele fez verdade. assim, eu lá atrás, quando você era pequena, um dia meu pai veio me chamar a atenção, e eu já sabia dessa história, né? Meu pai veio me chamar a atenção e eu falei para ele, você educou os seus, eu educo a minha, né? E aí ele falou assim para ele, bom, eu não vou falar isso para você, tá bom? Falei para ele, né? Eu respeito, eu falei, mas já que você tocou no assunto, então assim, tem. Então, você estar sozinha com Samuel, tem uma consequência, eu estar aqui na casa dos meus pais, né, tendo a presença dele, não tem a presença do pai, mas tem a presença dos avós, então, assim, a gente precisa ter um jogo de cintura muito grande, né, para a gente poder conduzir isso da melhor maneira possível, né. E nem sempre dá certo, né, Estela? A gente... Não é garantia, né, a vontade de ter não é Então, garantia. E aí a gente quer ser... Eu, por exemplo, falo por mim, eu tenho essa coisa do controle muito forte. Então, eu quero que tudo dê certo, tudo saia bem, e quer me deixar louca, como todas as mães, é ver o filho triste. Mas aí a gente precisa... eu sinto muito mais cobrança em colocar, ser mais firme por não ter o pai, porque geralmente na casa, quando o casal convencional, né, o pai ele fica mais com a parte, né, de limites, e a mãe fica mais com a parte da doçura. Então acho que o nosso desafio como sendo solo, né, é você como exercer esse papel junto, porque uma hora você tem que mandar ele pro banho e não quer. Aí ele começa a falar para mim, mamãezinha, você é minha heroína e você é a razão do meu viver. Aí eu falo, tá, mas vem cá me dar um beijo. Aí eu aproveito. Aí depois, para você ter que pegar ele à força para levar para o banho. Exato. Então, assim, a todo tempo a gente tem que ficar atenta. Para mim é muito difícil relaxar, sabe? A questão é essa, é difícil relaxar. Então a gente cria uma casca, né? Nossa, como é difícil relaxar. A todo momento você tem que pensar em alguma coisa, não dá para eu não consigo relaxar. Então, assim, e outra, quando eu tô sem ele, eu também não consigo, porque eu já tô há 4 anos e meio nesse esquema que já virou um hábito. Então, e é tão pouco tempo que eu fico sem ele que não dá para criar um novo hábito. Estou fazendo alguns processos para relaxar, voltando a fazer algumas coisas que eu gosto, mas isso que depois de 4 anos. Então, demorou muito tempo, né? Estou voltando a fazer exercício. Tem gente que volta com 3 meses, mas cada um é cada um, né? Sim, eu acho que não tem essa, né? De certo e errado, e do tempo certo. Isso não existe. Eu acho que cada caso é um caso, cada situação é uma situação.
E o mais importante é a gente conseguir desenvolver esse trabalho, né? Esse contato. O Aaron fala assim para mim, mamãe, você é minha melhor amiga. Ai, gente. Eu falo assim, ai, que vontade de socar, mas derrete, né? Porque Claro. justamente na hora que você tá ali chamando, né, chamando a atenção mesmo. E aí o bichinho começa, às vezes você fala assim, ah, seu danado, manipuladorzinho de uma figa, né? Porque eles percebem que a gente vai brigar, que a gente vai chamar a atenção, aí vem, ó, mãezinha, você é a minha heroína. Ai, lindo da mamãe. E é isso mesmo, assim né? Mesmo, é. Eu acho que a gente precisa se acolher, né, Estela? A gente precisa olhar pra gente, e eu sempre, quando eu tô um pouco perdida, né, porque às vezes você não sabe o que fazer mesmo, vai ter muitas conversas aí pela frente, né, que a gente vai ter, mas Sim. Muitas vezes eu não sei o que fazer, então o que eu aprendi a acolher, tudo bem, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, eu fiz errado, tá tudo bem, eu vou me aceitar assim mesmo, e amanhã é outro dia. Eu faço minha oração, converso com Deus e aceito. Não tem como você ficar batendo, além de bater em ponta de faca, ficar negando o que você está sentindo. Às vezes a gente sente raiva, às vezes a gente sente culpa, às vezes a gente perde a linha mesmo e depois fala, não tem como eu negar que eu senti raiva pelo meu filho, pela ação dele, não por ele, né? Sim. Pela ação dele. Mas é se acolher, e eu também aprendi que eles ficam bem quando a gente está bem. Aí também vem aquela culpa, mas eu tô mal, então agora ele vai ficar super mal. Mas é assim, né? Aí tudo bem ficar mal também. Mas acho que o processo da gente aceitar ficar mal já é um processo pra gente ficar bem depois, e eles também. Porque se eles aprendem que a gente tá se respeitando numa hora ruim, que nem já chorei algumas vezes na frente dele. E aí eu falei, a mamãe tá triste. Então eles vão aprendendo a lidar com o sentimento, né? Eu também já fiz isso. E fiz assim, com questão de fazer, sabe? Do tipo assim, eu não tenho que disfarçar para ele que a mamãe sente dor, que na mamãe dói, que a mamãe, né? Tem dia que a mamãe não tá bem, tem dia que a mamãe tá com dor, né? Não, assim, dor física mesmo, né? Que a gente tem os dias de... E o bichinho vai entrando nesse contexto de realidade de vida, né? O que eu acho mais precioso disso tudo é você vai ensinando teu filho que lá na frente ele vai ter dificuldades. Então, assim, ele vai sofrer, ele vai ficar triste, ele vai se frustrar, ele vai sentir dor. E se a gente ensina eles a ultrapassar esse momento, a vivenciar essas dificuldades, você está contribuindo muito mais do que você querer que ele não sinta dor, que ele não fique triste, que ele não se frustre, né? Porque isso a gente não vai conseguir fazer. Então, o que eu pus na minha cabeça é assim, o que eu de melhor posso fazer para o Aaron. Porque eu senti muita culpa da situação em si, né? Do Aaron. Ah, você, mãe, culpada? A culpa, o que é isso? Pois é, né? Mas, especialmente, de ele não ter a presença do pai. Né? Sim. E eu sei que isso tem mais a ver comigo do que com ele propriamente. Então, assim, é muito complexo. Foi, né? Hoje não é mais. Mas foi muito complexo isso para mim. Então, nem sei porque que eu cheguei aqui, mas enfim, é de preparar, né? A gente estava falando de preparar as crianças. Sim, prepará-las para viver. Para dor, né? Para ultrapassar, né? Porque não vai adiantar. E saber como lidar, saber como lidar, né? Porque que vai existir, existe. Se ele tá vendo como você tá sendo exemplo, a gente tá sendo exemplo de como lidar com aquilo. Uns ficam mal e não conversam sobre o assunto. É isso que você quer para ele? Não. Então, eu não quero, eu quero, principalmente nós como mães de meninos, né, Estela? Porque a gente sabe que a conversa, o diálogo, as mulheres, elas são já culturalmente, geneticamente,
geneticamente mais expressivas. Ela tem. Agora, o homem, a gente nasceu numa cultura machista, né? Estamos quebrando, começando a quebrar agora. Então, assim, homem não chora, homem não fala de sentimentos, homem não... Então, tá nas nossas mãos mudar isso. Não, eu faço questão, sabe, de fazer o Samuel bem sensível. Eu sei que o Aaron você nem precisa ter esforço para isso, né? Eu preciso, mas você não. Porque o Aaron é muito sensível, né? Ele é. E eu faço questão de falar, às vezes o Samuel já veio, porque o cabelo de tal fulano, de tal menino é grande, tal. Eu falo, ué, e daí? Cada um faz o que quiser com o seu cabelo. Aí, você acredita que eu falei isso faz um ano, mais ou menos? Eu tava esses dias brincando de Lego com ele, olha só. Lego troca os cabelinhos, troca as cabecinhas, né? E ele tinha uma cabeça de mulher, um cabelo de mulher na cara do homem. Eu falei, mas esse cabelo aqui não é dele, porque eu tava colocando tudo no lugar. Eu falei, esse cabelo não é dele, olha aqui. Ele falou assim, ué, você não falou que cada um faz o que quiser com o cabelo? Olha só. Tá certo, filho. Você quer deixar assim? A gente deixa. Bem. Ó, então... falando de pensamentos, né? O Aaron me veio essa semana com assim, mamãe, quando a gente nasce, pra gente nascer, a gente sai do saquinho do papai, né? E o papai põe a gente dentro da sua barriga, não é? Eu falei, Ele fez assim pra mim, o meu pai não sabia disso? Aí eu falei pra ele, não sabia? acredito. Ele fez, meu pai não sabia disso? Eu falei, sabia. Ele falou, então por que ele foi embora? Nossa, até arrepiou. E aí assim, eu fui pega, a gente estava assistindo desenho, bem, do nada vem essas, né? E aí você tem que explicar com o máximo de verdade possível, né? Para que a criança confie em você. E a resposta, ela tem que ter esse tom de confiança, né? De firmeza naquilo que você está passando para a criança, né? Expliquei para ele dentro daquilo que eu entendo como verdade. Aí eu falei para ele, eu fiz assim, isso é o que a mamãe pensa. Agora você precisa perguntar para o seu pai, só ele vai poder dizer para você por quê, né? Não a mamãe. E aí, então, ele olha para mim assim, né? Mas por quê? Porque a gente coloca isso de uma maneira muito direta, muito honesta. Eu não fico escondendo as coisas. Então, eu tenho pessoas em torno de mim, principalmente da família, você não pode falar isso pro menino. Como não posso? É a história dele, é a verdade dele. Posso e conto, né? Porque assim, lá na frente, eu não quero correr o risco dele falar para mim, mas não foi essa história que você me contou. Não, e outra, ele tem que sentir confiança em você. Não é? Ele precisa, se você fala, e se ele perguntou, ele tá pronto para ouvir. É assim, a criança só pergunta o que ela tá pronta para ouvir. É claro que a gente tem jeito para responder, né? Nós não vamos contar a história, dar a volta, mas é resposta objetiva e pronto, direta, né? Exatamente. Então, assim, é muito surreal, né? Muito surreal. Toda essa maturidade. Nós estamos falando de crianças de 6, o Aaron acabou de fazer 6, o Samuel tem 4, né? 4 e meio, Então assim, eles têm o Aaron também tem uma memória que tem hora que me assusta, né? Então, é bárbaro, é lindo de ver o desenvolvimento deles e a gente... Você estava falando de uma coisa e eu ia fazer um parênteses aí e acabou passando, mas eu quero voltar lá. Da paciência que a gente tem que ter com a gente, com o nosso processo. É fundamental, né? Que a gente tenha carinho e paciência com a nossa evolução, porque de onde que a gente tira conhecimento suficiente para se tornar uma boa mãe, vamos dizer assim? Você vai aprendendo na raça, né? Ali no dia a dia e vamos que vamos. Então, se a gente não tiver esse carinho e essa paciência com esse processo que a gente tem, não só no aspecto da maternidade, mas no aspecto de ser humano, né? Porque antes de ser mãe, você é um ser individual. Então, é a Larissa mãe. A gente tem que olhar para a Larissa enquanto ser, né? Que está aí aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. E eu estou falando isso porque
isso para mim foi uma virada de chave, porque eu me cobrava muito. Então, eu estava querendo sempre dar mais, né? Mais, e mais, e mais. E eu estava indo além daquilo que eu podia dar. E você fica se sentindo mal. Aí vem a culpa, vem todo um... E aí um dia alguém falou assim pra mim, cara, pelo amor de Deus, tá faltando carinho com você, paciência com você. Olha no espelho e sinta amor e gratidão. Olha a tua história, olha o que você viveu, né? Olha o que você Sim, sim. enfrentou sozinha, tudo sozinha, né? Então, assim, com 4 meses de gestação, sem lamento, não vamos entrar no aspecto da lamentação, não, tá bom? Porque Sim. foi bárbaro tudo que aconteceu, e eu entendo hoje que foi o melhor que podia acontecer e tenho uma gratidão muito grande. Mas com 4 meses, a encheção de saco era tão grande com relação à cobrança vinda do lado de lá, que eu tive um sangramento, né? E aí minha obstetra disse assim para mim, ó, é simples, você tem a possibilidade de ir morar com seu pai e sua mãe lá no meio do mato, que na época eles moravam em Jarinu, né? Numa chácara. E aí ela falou assim para mim, 2 opções, ou você muda para lá para ter seu filho, ou você fica aqui e não tem ele. Que Nossa. Eu já tinha 39, né? Ela Sim. falou assim, é uma gestação de risco pela sua idade por si só, né? Sim. Ela falou, então, na boa, assim. Ela falou, eu de você catava sua malinha e ia ficar lá na casa da sua mãe e do seu pai, porque você vai precisar de ajuda. Ainda mais com todo esse contexto em torno de você. Ela falou, Sim. desliga o celular, dá uma E vá sumida viver, curtir. e vai viver sua gestação. E foi o que eu fiz, né? E Sim. aí, depois que o Aaron nasceu e tudo mais, essa coisa, né, de querer dar mais, de suprir. Então, eu ficava querendo suprir, enquanto mãe, a ausência do pai. Isso é a maior besteira que a gente faz, né? Então, eu vejo as meninas falando, né, eu sou mãe. Cara, não tenta ser. Mãe. Se você for mãe, já vai ser, 10. Porque, Exato. e aí eu entendi, né? Depois desse contexto todo, olha, tenha paciência e carinho com você. E aí, numa reflexão, eu falei, cara, eu nunca vou conseguir ser pai do Aaron, porque eu sou mãe. E mãe eu sou todo dia, né? Então, assim, nossa, foi É lindo, né? libertador isso. Nossa, foi libertador, imagina. É E aí lindo, você fala assim, não, que esse papel não é meu. O meu eu cumpro, né? E eu não tenho como fazer. Nós Porque não podemos controlar, né, Estela? A verdade é essa, a gente quer controlar tudo que chega perto, tudo que se move, tudo, e não dá para controlar. Então, a hora que você aceita, não, eu não controlo, inclusive tem sido o meu mantra, viu? Eu não controlo, eu não controlo, eu não controlo. Alivia tanto. Nossa, eu falo, nossa, eu não controlo, quem controla é Deus. Nossa, olha que perfeição, tá nas mãos dele. Então, assim, é um alívio, né? Porque cada um tá aqui para viver o que tem que viver. Exatamente. Um dia, na minha adolescência, uma pessoa fez assim para o meu pai. Então, né? Você está esquecendo de um detalhe. Você é pai dela, mas antes dela ser sua filha, ela é filha de Deus. E aí ele falou que caiu uma ficha gigantesca, né? Porque você fica tentando proteger os filhos de tudo. E então, são contextos que a vida vai nos jogando e que você dá uns, né? Que você fala, meu Deus, é mesmo, né? Então, assim, os nossos filhos, antes de ser nossos, eles são, né? Filhos de Deus também. E esse Deus que é maravilhoso e protege, e cuida, e zela, e põe a lição necessária para evoluir. Quantas coisas difíceis a gente vive e depois a gente entende lá na frente que era o melhor que poderia ter acontecido, na verdade, né? Para o nosso crescimento, para a nossa compreensão. Eu entendo que a nossa mensagem nesse primeiro vídeo é dessa coisa da gente se sentir bem diante desse papel tão inusitado, né, que é a maternidade, da gente ter esse contexto, né, de, de, de paciência, de amor pela gente mesmo, de você amar a mãe que você amar a sua mãe, isso é outra coisa, isso é uma coisa que a gente pode trazer
num próximo tema, né, da gente Sim. amar quem veio antes, né, e ter respeito e honrar esses seres que abriram as portas para que a gente pudesse estar aqui agora, né. Isso. Então, que fique aí essa mensagem de que você é uma mãe incrível, né? Que você, dentro daquilo que você produz enquanto mãe, eu acredito nisso, tá bom? É aquilo que o teu filho precisa. Então, muitas vezes Eu eu também falo assim, acredito nisso. não é? Eu falo assim, É. você acha que era outra mãe para o Samuel? Não era. Era você, É o tinha que ele que ser. precisava. Isso alivia muito, Estela, esse ponto que você falou. Eu acho que quando a gente tá, eu tô mal, ou tô, né, me cobrando muito, eu falo, não, esse é o que o Samuel precisava, com os meus aprendizados, com as minhas fraquezas e com os meus pontos fortes. Porque algo nele, dentro dele, precisa. Porque eu acredito, eu sei que você também, que eles nos escolhem, né? Eles nos escolheram. Então, assim, tá tudo bem se a gente tá sofrendo, se não tá, se tá se sentindo difícil, se acolher. Eu acho que o principal é isso, aprender a se acolher do jeito que estamos e saber que dias melhores virão e que nós não somos só isso, só o sentimento de agora. Nós somos isso e muito, muito, muito mais que isso, né? Exatamente. E aproveitar esse momento de quarentena que nós estamos vivendo e olhar para eles com a nossa criança interior, né, querida? Larissa faz um trabalho lindo voltado para essa coisa da criança interior e é uma oportunidade incrível da gente poder linkar a nossa criança com os nossos filhos, né? E estar participando mais ativamente ali daquele serzinho, procurar olhar para ele como ser humano também, né? Sim. Sim, é olhar e esquecer do tempo, né? É o tempo deles, né? O tempo de aqui e agora. Quando eu falo tempo deles, para eles só existe o momento. Não existe, eu vou brincar, mas daqui a pouco eu vou fazer isso. Não, é o agora. E assim a gente deveria permanecer, né? Mas a gente aprende isso com eles, né? A voltar a se conectar. Viver o agora, quando estiver com eles, viver, esquecer um pouco de tudo, na medida do possível, e curtir aquele momento, né? Isso mesmo. Muito bom. Adorei. Eu também, amei. Nossa, eu acho que isso é fantástico. Nós vamos subir esse vídeo no YouTube, nós vamos compartilhar nas redes sociais, e se você curtiu o nosso vídeo, compartilha, manda para as amigas, pros amigos também. É isso mesmo. Aqui não é fazer nenhuma apologia partidária do tipo feminista. A gente sabe que tem muito pai aí que é maravilhoso, né? Sim. Compartilha para que a gente possa fazer dessa coisa milagrosa que é a maternidade algo mais leve, mais sereno, mais gostoso, né? Porque tem muita gente aí, eu tenho muitas amigas que têm um peso com relação a isso, né? Então, o objetivo aqui é esse, de fazer levar essa coisa mais solta, mais gostosa, né? Eu quero também finalizar, né, agradecendo a oportunidade desse ser de luz que é a Estela, que me propiciou, só por ela, para me fazer um vídeo. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu te amo. Eu também te amo muito, gratidão. Gratidão por esse presente tão glorioso. Eu te amo, 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 amo. Muito. Eu também. Estou muito feliz de a gente ter realizado isso. Eu também. E semana que vem estamos aí de novo com mais um vídeo, certo? Certo. Um grande beijo para todos. Muita paz, muita luz. E até o próximo encontro. Até. Beijo. Beijo.